Pearl. Em abril desse ano, eu comentei sobre o filme X, dirigido pelo Ty West e estrelado pela Mia Goth. E olha só agora, em novembro, já tem a continuação. Na verdade, é um prequel do mesmo filme, que é o Pearl. Vamos para a sinopse do IMDb. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. Veja como Pearl se tornou a assassina feroz vista em X. But truth is, I'm not really a good person. E sinopsezinha besta. Antes de começar o vídeo, aquele aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1000 inscritos, já passei de 800, se você tá vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, brigadão, valeu. Poucos meses atrás, a gente teve X, que é um bom slasher feito pela A24, dirigido pelo Ty West, estrelado pela Mia Goth. Na época, já se falava sobre um prequel, que seria esse Pearl. E, olha só, o filme já tá pronto. Pearl teve um caminho diferente da maioria das continuações que existem por aí no cinema. Não só terror, mas do cinema de um modo geral. Porque normalmente um filme é lançado, e aí conforme a aceitação do público, conforme a venda nas bilheterias, ou no caso, não sei como é que eles contabilizam a parte do streaming, não sei como é que é feita essa contagem, porque antes com bilheteria era mais fácil. O que vendeu ingresso, o que não vendeu ingresso. Atualmente não sei como é que é feita essa conta. Mas, dependendo da aceitação do público, você ia tendo continuações e seguindo com a franquia. Mas nesse caso não. Pearl foi filmado junto com o X. O que pra mim é muito bom, porque como a minha memória não é muito boa e eu preciso rever filmes para lembrar de detalhes, então quando tem dois filmes lançados um pouco depois do outro, é mais fácil de lembrar do que aconteceu. Pelo que eu li, X foi filmado na Nova Zelândia e teve a pandemia, e quando teve a pandemia todo mundo ficou de quarentena. E lembra daquela história do Peacemaker? Que o Peacemaker teria sido uma série que o James Gunn escreveu quando estava na quarentena. Ele tinha que ficar isolado no hotel, então não tinha nada para fazer, então vou escrever uma série. E ele escreveu o Peacemaker e acabou que depois a série foi produzida e foi exibida. E pelo jeito, nesse caso, foi algo parecido. Porque o Ty West e a Mia Goth, eles teriam escrito o roteiro de um prequel. Já que a gente está aqui sem fazer nada, então vamos escrever uma outra história. E eles aproveitaram para usar a mesma equipe técnica e as mesmas locações para fazer um prequel e lançar pouco depois. Claro que eu lembrei do Roger Corman, porque ele tem umas histórias famosas de economias para fazer filmes vagabundos. Eu tenho uma história dele que é famosa, que ele tinha uma produção grande para os padrões dele. E ele tinha elenco, e ele tinha cenários, e ele tinha tempo. E ele fez o filme que ele precisava fazer em poucos dias. E ele aproveitou os outros dias que ele tinha, com a mesma equipe técnica, os mesmos cenários, pegou parte do elenco e fez um outro filme. Só que aqui não. O Pearl não tem cara de filme feito de restos. Pearl, se ninguém falasse nada, eu diria que é um filme feito do zero. Não tem nada de produção vagabunda, não. Mesmo diretor, mesma atriz, roteiro escrito pelos dois, mas Pearl não parece X, não parecem ser filmes iguais. Pearl é bem mais lento, a primeira morte demora a acontecer, mas se por um lado é mais lento, por outro lado, ele traz um desenvolvimento de personagem onde poucas vezes a gente viu algo assim, porque você tem bastante tempo para construir essa personagem que é a Pearl. Poucas vezes na história do cinema a gente teve tanto tempo na construção de um vilão. Isso é bom. Uma coisa curiosa, X tem cara de filme feito nos anos 70. Eu comentei isso na época, porque o outro filme que eu tinha visto do Ty West, do mesmo diretor, era A Casa do Diabo, que também tinha cara de filme feito nos anos 70. Ele faz um filme hoje em dia, mas do filme não tem cara de que foi feito agora. Ele tem uma textura, não sei como é que, exatamente qual é a parte técnica que ele faz, qual o tipo de tratamento que ele dá na imagem, que a imagem parece um filme feito nos anos 70. E aqui, Pearl parece um filme feito nos anos 40, nos 50, inclusive nos créditos iniciais e créditos finais. Ele tem cara, mó jeitão de filme antigo da Era de Ouro de Hollywood. E é uma coisa curiosa porque o filme é muito claro e muito colorido. Normalmente filmes de terror não são claros e coloridos. Eu achei a parte final muito boa. A Mia Goth tem um monólogo. Eu não contei quanto tempo dura, mas são vários minutos a câmera parada nela e ela falando e ela contando a história. E cara, a gente sabe que as premiações têm preconceito com relação a filme de terror. Isso é um fato triste. Acontece dificilmente um ator ou atriz ganha prêmios por filmes de terror.
mas se não fosse esse preconceito, eu diria que a Mia Goth estava na lista das atrizes a serem indicadas a grandes prêmios no fim do ano. Essa cena é realmente muito boa. E melhor ainda é a cena final, o take final. Quando acaba o filme e aparece na tela The End e começa a subir os créditos. Não é uma imagem congelada, a imagem continua filmando, a câmera continua filmando e a Mia Goth, ela dá um olhar para a câmera que é bonito e assustador ao mesmo tempo. Essa cena final é muito, muito boa. Em breve a gente vai ter um terceiro filme, que é o Maxine, de novo com a Mia Goth, né, dessa vez com a personagem do X. E não sei nada sobre esse filme novo, porque os outros dois filmes foram feitos ao mesmo tempo, esse não, esse agora está sendo, segundo o IMDb, estão filmando. Então não sei nada sobre ele ainda, mas eu espero que o Ty West e a Mia Goth mantenham a qualidade. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos e dá um like aqui para o algoritmo do YouTube entender que você curtiu e recomendar para outras pessoas. Você viu o X? Você pretende ver Pearl? É chato porque esse é daquele tipo de filme que quando é que ele vai chegar oficialmente, não sei. Eu comentei isso aqui quando eu falei daquele filme da Luz do Demônio, que é um filme que está no cinema e é um filme que é besta. Eu preferia ter visto Pearl no cinema. Mas coisas da distribuição dos filmes aqui no Brasil. Não tenho muito o que fazer. Se você viu, comenta aqui embaixo, que eu vou responder seu comentário se você comentar aqui embaixo. E em breve nos vemos de novo. Valeu!